Olá, meu nome é Carlos Mazei, eu sou o diretor do Net Clube Alphaville, um grande clube de network aqui da região. E resolvemos fazer um programa diferente, Net Clube na TV, o seu programa de clube de network. É isso aí, hoje em dia a vida da gente está pautada nesse tema. O network é importante na vida de todos os empresários. E aqui você vai conhecer histórias maravilhosas de pessoas que deram certo, ideias grandiosas e muito network. O programa Net Clube na TV está começando. Vamos lá. Estamos começando o programa Net Clube na TV, o seu programa de network aqui, que você não pode ficar sem. Lembra disso, o network é mais importante do que qualquer coisa, porque ele une pessoas, como eu estou fazendo aqui com o Carlos. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, Mazei, boa tarde. O Carlos, ele é da Boutique do Crédito, empresário aqui da região de Alphaville, e ele tem muita coisa bacana para falar. Muitas novidades. Eu quero saber de você o seguinte, Carlos. Você trabalha nessa área de bancos, financeira há quantos anos? Há mais de 15 anos, Mazei. Mais de 15 anos. Atuei em muitas instituições financeiras, uma delas muito conhecida, né? Banco Sim, Inter. Banco Inter. Também tem joint venture com o Itaú. E isso fez com que a gente entendesse o mercado para com todo, né? Então trouxe muita bagagem para a gente conseguir pulverizar muitas operações de crédito hoje. Carlos, a gente sabe que obter crédito hoje é muito difícil, principalmente nos grandes bancos, porque tem uma política totalmente diferente dos bancos pequenos ou da boutique do crédito, por exemplo, que você representa. Eu quero entender o seguinte, com esse governo que a gente está, por que você acha que está tão difícil conseguir crédito em banco? A grande realidade é essa recessão que a gente acaba aqui vivendo, né? Por conta da inadimplência. Sim. Conforme a inadimplência vai subindo, os bancos eles começam a reter crédito. E o objetivo é a gente trazer muito mais funding no mercado. E onde estão as oportunidades? Estão nos fundos de investimentos. Sim. Eles também participam. Os bancos, ao invés de concentrar, eles pulverizam muito mais o risco, claramente acabando que sendo muito mais conservador que fundo. Fundo, os investidores têm mais apetite. Eu me lembro que antigamente você só conseguia, pequeno empresário e médio, só conseguia crédito em banco. Hoje em dia os fundos estão olhando para os pequenos empresários também, né? Isso é muito bom, porque o mercado ele fica muito mais pulverizado, né? Sim. Existe oportunidade para todos hoje em dia. Então são clientes bons pagadores, né? Onde tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso ao crédito, agora começa a se entrar numa nova era de possibilidades diferentes. Eu me recordo, recentemente, teve um problema de uma grande empresa aí no mercado que acabou fechando a porta dos bancos para os pequenos empresários. Aliás, a semana passada, teve uma notícia que não foi muito boa para o nosso país, que o Brasil é um dos países mais endividados da América Latina, né? Não só no setor público, como no setor privado também. A gente não pode ficar... não é uma notícia que a gente tem que se vangloriar, infelizmente. Sim. É uma má notícia para o Brasil, né? Exato. Como é que você enxerga esse lado com relação à parte creditícia, de liberar dinheiro para empresário, já que o país, tanto na empresa pública como privada, é um grande endividado? Existe uma grande diferença hoje de você ter um consultor de investimento para tratar de investimento. E não tinha um consultor de crédito. Você Sim. tendo hoje em dia um consultor de crédito, faça com que você tenha acesso a crédito muito mais barato, né? Antigamente os empresários pensavam muito sobre a rentabilidade daquele dinheiro tomado. Sim. Hoje mudou, depois da pós-pandemia, os empresários ficaram muito mais conscientes. Então, por que não tomar um crédito saudável hoje e também ganhar na ponta, né? Com certeza. Os bancos, quanto mais bancos puderem pulverizar, quanto mais bancos você, empresário, tiver mais acesso, automaticamente você começa a buscar um produto melhor numa prateleira, como se fosse uma compra no supermercado. O Itaú vem com um produto melhor, você consegue uma taxa melhor. Bradesco com outro produto e você vai pulverizando. Eu acho que é como comprar passagem aérea, né? Você tem que Exato. procurar qual que é a agência ou qual a companhia que tem o preço melhor. Perfeito, é mais ou menos isso, né? Além disso, os produtos também, porque varia de muito banco para banco, né? De política de crédito para política de crédito. Então, hoje, nós temos acesso a diversos bancos, a mais de 50 instituições financeiras, podendo trazer o melhor crédito possível para o empresário. Então, a gente analisa o crédito, analisa a empresa, para que a gente possa ser muito mais detalhado e muito mais específico dentro daquela política de crédito para cada empresa. Então, vocês estão vendo que o Carlos, ele é um consultor financeiro. Ele vai pegar o teu problema, né, a tua demanda, a tua necessidade,
vai fazer uma análise do que ele pode fazer melhor para você. Agora me fala uma coisa, a taxa Selic influencia muito nos juros bancários. Perfeito. Né? Quando a taxa está muito alta, é claro que os bancos vão repassar isso com valor mais alto. Como é que funciona no fundo? Como é que os fundos analisam isso com uma taxa Selic alta? Pois é, a análise acaba sendo a mesma para com todos, né? Sim. Quanto mais caro o dinheiro, automaticamente que os clientes finais sentem na ponta. Mas um dos principais motivos que surgem diversos fundos hoje para estar operando no mercado é justamente diversos investidores com apetite de correr maiores riscos que banco. Né? Banco você tem um decisor, né? E com fundo você tem diversos decisores. São vários investidores colocando o dinheiro e recebendo a rentabilidade sobre esse capital emprestado. Fica muito mais fácil da gente correr menos risco. Com certeza. Agora me fala uma coisa, nessa tua experiência de quantos anos trabalhando nessa área? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Por que você teve a ideia de montar a Boutique do Crédito? Justamente porque é um mercado muito conservador. E a gente entendendo a política de crédito de todos os bancos facilita para o meu cliente final. Quando eu tinha acesso a uma política de crédito, quando aquele cliente era recusado, automaticamente eu não tinha mais para onde levá-lo. Né? Hoje eu tenho acesso a mais de 50 casas que eu posso pulverizar esse cliente, entendendo de fato quem é ele e buscando, claro, um crédito que faça maior sentido para ele. Né? Eu sempre falo o seguinte, depois da pandemia, o pós-pandemia, ele criou uma série de empresários com várias diferenciações. Então você tem o cara que é honesto, porém está com problema, porque a empresa dele, depois da pandemia, sofreu um problema de crédito no mercado, sim, ou caiu as vendas, ou o cliente dele foi para uma outra empresa, ou, enfim, aconteceram várias coisas. Então, eu quero entender o seguinte, como que você faz a análise de um cliente? Vamos dizer que esse cliente esteja com um problema de crédito, ele está com o nome sujo. Perfeito. Né? Então, como é que você faz essa análise para liberar? Se ele está com algum problema de crédito, se não libera, o banco não liberaria. Como é que o fundo pensa nesse sentido? O banco, na realidade, é o que eu sempre falo, né? O banco, ele está ali para receber juros sobre as operações. Quem sabe trabalhar com banco se torna positivo, porque ele tem diversas formas de conseguir rentabilizar aquela operação que você viabiliza. Sim. Então, hoje no mercado, é bem importante a gente saber, a gente ter uma consciência de que banco não é amigo, né? Mas banco está ali para que possa nos dar suporte para que a gente possa buscar um crédito e rentabilizar outras demais operações. Sim. Então, entendo que hoje o cenário, Mazei, para que a gente possa trazer operações boas e saudáveis para o mercado, o cliente tem algum tipo de restrição. Se aquela restrição não for maior do que o patrimônio que ele possa estar deixando como lastro na operação, faz todo sentido, porque ele tem hoje uma garantia que suporta obter um crédito com uma linha com prazo maior, com uma carência também para que ele possa respirar um pouco mais e automaticamente ele consegue estar liquidando aquele endividamento que tem por dentro da operação. Isso facilita muito o mercado. Eu sempre falo, ninguém recorre a banco, a fundo ou a crédito se não precisa de dinheiro. Perfeito. Né? Só que às vezes, dependendo dos valores que vocês trabalham para poder liberar esse dinheiro, acaba valendo a pena. É aquele muito cara que pensa assim, pô, eu vou trabalhar, vou deixar o meu dinheiro aplicado, vou trabalhar com o dinheiro do banco. Perfeito. Ou vou trabalhar com o dinheiro do fundo. Perfeito. Tem muito empresário que pensa assim. A grande maioria, né, começou a pensar assim, que trabalhar com dinheiro de banco faz sentido, porque Sim. você nos capitaliza. Muitos investidores estão aplicados, né, e ele não perde a rentabilidade daquele capital, ou seja, ele consegue obter esse dinheiro no mercado com uma taxa também bem significativa, um prazo novamente longo, para que ele possa pagar as PMTs num prazo muito mais satisfatório, automaticamente ele tem dinheiro para injetar no mercado, rentabilizar aquele capital e liquidar esse endividamento que está aí. Agora me fala uma coisa, quando você saiu do banco, você trabalhava, que você só tinha uma opção, sim, o banco não ficou chateado com você? Falou, pô, você está montando a boutique do crédito, está levando vários clientes embora. Muito pelo contrário, né? Na verdade, o banco, ele se tornou um parceiro meu. Sim. E eu, como parceiro do banco, entendendo a política de crédito do banco, isso eu sou um facilitador para eles. Porque
tenho um funcionário, um ex-funcionário que atendia muito bem os seus parceiros, as suas operações, e hoje eu trago muito mais operações saudáveis. Né? Eu tenho um olho clínico. Como eu já trabalhei nos bastidores, eu entendo da política de crédito daquela instituição, automaticamente eu trago o cliente que tem o perfil daquela instituição. Então essa leitura é muito importante. Sim. Você conhecer o mercado e você conhecer o empresário com quem você está atuando, para que você não fique pulverizando muito sem motivo. Porque gera muito mais demanda, gera muito mais tempo, e se você não tem um direcionamento concreto, você acaba passando muita operação que não faz sentido no mercado. Agora vamos falar um pouquinho, Carlos, sobre network, que é a base do nosso programa, né? Perfeito. A gente sabe que para você é muito mais fácil, muito mais sadio ter indicação de alguma pessoa que conhece aquele empresário que você vai liberar o dinheiro. Sim. Então, se eu ligo para você, falo, Carlos, fulano, amigo meu, conheço a estrutura, sei que é um cara honesto, conversa com ele que ele está precisando de grana. Então, é mais fácil para você nesse sentido. O que o network faz dentro da tua operação, da boutique de crédito? O que ajuda? Total significativo para mim, porque hoje eu atendo todos os parceiros através do network que eu criei, né? Visitei muitos parceiros comerciais. Gente indicando gente. Gente indicando gente. Tá. E hoje eles indicam muitas empresas que são do relacionamento deles para que a gente possa viabilizar a operação. Então, você tendo acesso a pessoas que conhecem pessoas, isso facilita o nosso dia a dia, porque são amigos em comuns, né, que indicam outros amigos. Sim. E o mercado, por ser um mercado, como eu posso dizer, um pouco... com uma mistura, né, de pessoas do bem e pessoas do mal, sim, a gente acaba aqui indo na direção correta, né, sem correr grandes riscos, porque hoje eu me preocupo tanto com o meu cliente final, quanto com as minhas instituições financeiras, porque são parceiros meus e eu quero levar sempre operações saudáveis. E quando a gente tem uma troca muito saudável, tanto você, Mazei, como um parceiro nosso, você pode trazer boas operações ajudando o seu amigo, o qual você indica, e também ser rentabilizado por isso. Né? Então a gente faz todo um planejamento para a gente buscar cada vez mais parceiros que sejam do nosso network, do nosso ciclo de amizades, porque isso favorece cada vez mais. E clientes que tenham contato, né, com outros empresários também, que possa cada vez mais fortalecer esse mercado. Hoje em dia você não entra no Google e pergunta onde arrumar dinheiro, como obter crédito. Você sempre vai perguntar para um amigo. Gente, estou precisando de uma factoring, estou precisando de uma operação, você tem alguém para indicar? É assim que funciona, né? Exatamente. Quando você fala essa palavra, essa frase, você tem alguém para indicar, você está fazendo network. Exatamente. Você está precisando do network. Exato. Não é isso? E para nós foi muito significativo, porque eu ganhei alguns troféus quando eu trabalhava no Banco Inter de melhor consultor, né? Fui para Belo Horizonte conhecer também João Vitor Menin e Marco Túlio, que são presidentes, né? Presidente e diretor. E para nós foi uma visibilidade muito grande quando eu abri a boutique do crédito, porque os parceiros queriam ser atendidos por nós, né? Isso para a gente é uma grande vitória, uma grande conquista, porque de lá abriu muito mais mercado, muito mais possibilidades, e através, novamente, que eu menciono, de network, que isso que traz resultado para a nossa empresa, né? E a nossa essência, buscar sempre pessoas que estão ligadas a nós, né? Seja de alguma forma pessoal ou de alguma forma profissional, e façam com que a gente gere muitos resultados. Vocês estão vendo aí, se você precisar de dinheiro, é com o Carlos que você tem que falar. Nós vamos dar uma pausa no nosso programa. Perfeito. Agora, vai entrar um break, daqui a pouco a gente volta. Tá certo. Bom, voltamos com o Net Clube na TV. Eu estou entrevistando o Carlos, da Boutique do Crédito. E você que precisa de dinheiro, precisa rentabilizar a tua empresa, está com problema no teu banco, presta atenção nessa entrevista que tem coisa boa para você. Carlos, me fala uma coisa. Vamos lá. Esse papel que você faz de consultor, não seria o gerente do banco que teria que fazer? Exatamente, mas hoje o gerente tem muitas demandas, né? O gerente tem que bater meta de seguros, de gestão de crédito,
tem acesso a diversos outros clientes para ter um atendimento, a agência acaba sendo muito cheia, ou seja, ele não tem tempo para dar atenção. Ele não tem tempo para dar atenção, né? E muitas vezes ele consegue estar batendo a meta deles, priorizando essas questões e acaba deixando um ou outro cliente desassistido. Não por ser culpa, por ser muita demanda para eles estarem tocando. Então, hoje... Porque às vezes um gerente cuida de 500 contas, né? Exatamente. É complicado. E eu volto a dizer, o gerente, ele precisa bater meta, só que tem cliente que tem taxa pré-aprovada com 4% ao mês. E o cliente não quer tomar 4% ao mês. Hoje, você tendo um consultor de crédito para que possa trazer essa operação para você, o diferencial é você pulverizar nos bancos, é você entender a empresa e você trazer diversas outras instituições para que possa aportar o crédito para esse seu cliente final. A gente sempre ouve a frase de muita gente que tem patrimônio, mas não tem liquidez, não tem dinheiro no bolso. Fala um pouquinho sobre isso. O que você pode fazer para esse cara que tem, por exemplo, 30 milhões em imóveis e precisa só de R$1 milhão? Perfeito. O que você pode fazer por ele? Acontece muito, Mazzi. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque é um assunto muito normal no dia a dia, né? Os empresários, ele tem patrimônio, só que ele não tem liquidez. Ele precisa rentabilizar, né, esse dinheiro. O que eu sempre falo é, se você tem um patrimônio, trabalha com o seu patrimônio. Seu patrimônio vale muito, né? Coloca seu patrimônio sobre lastro de alguma operação, traga um aporte para que você possa investir e você vai rentabilizando esse patrimônio através de locação. O lastro que você fala, por exemplo, dá uma garantia. Exato. Você pega um imóvel que vale 5 milhões, você pega um... É isso que eu queria saber. Quantos % do valor do imóvel, se você aceitar a garantia, que você consegue liberar em dinheiro para o empresário? Perfeito. Hoje a média é de 60%. Né, de acordo com cada garantia. Se for uma garantia sendo imóvel, residencial, uma média de 60%. Se for comercial, já reduz um pouco para a média de 40%, 45%. Depende da garantia, depende da capacidade de pagamento daquele empresário, né? O que a gente olha de fato é o fluxo de caixa. Uma parcela que se enquadra dentro do fluxo de caixa daquele empresário e que a gente consiga trazer cada vez mais tranquilidade para ele. Você tem que analisar o seguinte, né? Às vezes vale a pena você pegar um dinheiro, em vez de você desfazer do teu bem. Perfeito. Né? Perfeito. Você não precisa vender a casa para fazer dinheiro. Você levanta um dinheiro e continua com a casa. Justamente, porque você tem o seu patrimônio e você tem uma alocação, por exemplo, uma renda de uma alocação que você possa ter feito para pagar as PMTs. O dinheiro da alocação você paga a prestação. Exatamente. Como a gente faz com investidores também. Não descapitaliza, né? Deixa o seu dinheiro rendendo, toma um crédito com uma taxa que seja satisfatória, com esse dinheiro do investimento que está rentabilizando, você paga as PMTs. É isso que eu queria te perguntar agora, eu queria entrar nesse assunto. Você falou em investidores, você tem acesso a investidores que gostam de apostar em risco em projetos de tecnologia, por exemplo? Olha, na verdade, a gente dá uma atenção voltada a crédito para esses investidores. Né? Lógico que nós temos no mercado, a gente conhece alguns investidores que fazem aporte em determinadas operações e é bem significante, porque surge demandas para nós também de parceiros, quanto parceiros empresários também que necessitam de um aporte, de um investidor anjo, por exemplo, e nós acabamos que conectamos um ao outro para que possamos viabilizar uma operação como essa. Mas o nosso viés é voltado 100% para crédito. Surgindo, a gente pode estar apresentando as duas pontas para fazer negócio. Agora, uma outra coisa. Recentemente eu vi que o governo liberou um crédito especial para pequenas e médias empresas que estão com dificuldade financeira nessa fase delicada em que o país se encontra. Perfeito. Isso chega na outra ponta porque normalmente eles passam para os bancos e os bancos é que vão repassar isso para o cliente. Perfeito. Costuma chegar esse dinheiro governamental na mão do cliente final? Vale muito a pena a sua pergunta, justamente por isso. Quando a gente fala de network, a gente fala de contatos, né, de relacionamentos. E se você tem relacionamentos com os gerentes, se você tem relacionamento com o corpo diretivo de uma agência, isso facilita para todos nós, porque entende que a sua empresa se faz necessária, porque você encaminha boas operações, né, você faz a gestão daqueles clientes, você tem uma credibilidade hoje no mercado, então nossas operações acabam sendo vistas, né, de uma forma muito positiva. Então, quando eu levo operações nesse sentido, automaticamente meus clientes acabam sendo beneficiados, porque são operações saudáveis, operações que vai rentabilizar a carteira do gerente. O cliente, até eu me coloco no lugar de cliente, por quê? Porque às vezes você opera com um banco durante muitos anos, você sempre foi fiel àquela instituição.
E aí, num momento delicado, quando você precisa, o banco fala não. Perfeito. E o Carlos fala sim. Pois é, nós temos mais de 50 instituições, Mazei. Então, se o seu banco hoje de relacionamento falou não para você, calma, não precisa se assustar, né? A grande verdade é essa. Você precisa olhar para o mercado de uma forma de que existe outros players querendo aportar na sua operação. Então, traz para nós, para que a gente possamos olhar, para que nós possamos olhar e a gente conseguir, de fato, trazer para você uma melhor escolha de mercado sobre crédito. Agora, uma outra pergunta que eu te faço. Você está aqui em Alphaville. Aqui em Alphaville. A tua sede é aqui. Aqui em Alphaville. E se tem um cliente que está, por exemplo, em outro estado, ele está no Piauí, Perfeito. E ele quer ter acesso ao boutique do crédito, ele consegue? Consegue. Hoje o nosso processo é totalmente digital, né? E nós já estamos no Brasil inteiro atendendo e viabilizando operações. Um dos diferenciais é esse, que a gente tem acesso e conexão com o Brasil inteiro, podendo trazer diversas operações hoje de mercado. Tem banco que ele também é abrangente, ele atende muitos pontos, e tem outros que eles conseguem ter uma participação muito menor. Então a gente, de acordo com cada banco, com cada fundo, a gente consegue pulverizar isso e trazer aí um crédito muito significativo para todos os empresários na ponta. Qual que é o motivo principal de um empresário não conseguir crédito no mercado? Empresário que é politicamente exposto, né? É um pouco mais difícil. O empresário do terceiro setor também acaba sendo um pouco mais difícil, mais por conta do jurídico dessa operação. Empresário que tem prejuízos, né? Prejuízos de um valor o qual ele não queira pagar mais, né? Se é um prejuízo onde a gente consegue fazer uma operação para liquidar esse endividamento interno, muitas vezes o empresário ele tem conta no banco, ele tomou um crédito e ele liquidou esse crédito abaixo de custo. Chegou lá aquela carta na sua casa informando, olha, tem 50% de desconto, tem 90% de desconto sobre a sua dívida. Isso acontece muito, né? Acontece muito. O empresário vai pagar, claro. Sim, claro. Tirou seu nome do restritivo. Só que internamente naquele banco, você ainda se torna... Ele está meio queimado. Ele está meio queimado. Não vai querer emprestar. Mas só naquele banco? Só naquele banco. O mercado te aceita de portas abertas. O banco vai analisar, ele falou, ele tomou o dinheiro e pagou dando um certo prejuízo para o banco. Perfeito. Não é isso? Isso vai constar no bacen do cliente. Automaticamente, com aquele banco vai ser difícil você retomar, a não ser que você faça uma operação para que você possa pagar. É isso que eu ia te perguntar. Com outros bancos, os outros bancos vão saber ter esse restritivo interno ou não? Não, porque é interno, né? Somente aquela instituição fica com esse restritivo. Agora, os demais outros não. E aí começa a acompanhar, fazer a gestão daquilo que você está sendo, né? Quanto tempo que você tem de histórico, qual que é a sua capacidade de pagamento, seu patrimônio, como é que está o seu histórico no mercado com geral. Enfim, então é uma análise muito bem detalhada, mas é uma análise também que quanto mais garantia você tiver para trazer muito mais segurança para o banco, é onde a gente consegue trazer muito mais vantagem. Taxa, prazo, carência, valores também, né? Porque geralmente o cliente quer tomar um valor que a capacidade de pagamento dele não é o suficiente para pagar a PMT. Com certeza. Então a gente vai adequando, entendendo melhor o perfil daquele cliente e claramente falando para ele até onde dá para ir, para que a gente tenha um objetivo e tenha êxito nesse objetivo, né? Hoje em dia a gente ouve falar que muita gente tem entrado com ações judiciais para limpar o nome, né? Pessoas que têm nome com restrição, existem claramente no mercado várias empresas que vendem esse tipo de serviço. Como é que você enxerga esse tipo de coisa para um cliente que tem muita restrição e ele acaba entrando com uma ação judicial, limpa o nome dele e a gente acaba não sabendo se ele é honesto, se ele é desonesto, como é que é a história real dele. Como é que você enxerga isso? Olha, existe empresa para fazer qualquer tipo de serviço, né? Sim. Esse é um serviço que tem ajudado alguns empresários na ponta, principalmente aqueles empresários onde ele precisa demonstrar que ele tem um nome limpo, que ele tem uma saúde financeira saudável, isso para os seus fornecedores, e ele continua operando no mercado. Mas para banco, o banco enxerga que o bacen daquele cliente está todo zerado, né? E automaticamente vão entender que ele fez alguma... deu algum jeitinho. Né? Exato, deu algum jeitinho, né? Então, quando tem esse jeitinho, algum tipo de liminar, com certeza aquele banco não vai emprestar, né? Porque, como a gente fala, é bom a gente emprestar, mas para aqueles clientes que a gente já conhece. Imagina um cliente chegando com o bacen todo zerado.
É difícil, né? A gente não tem um relacionamento com aquele cliente, a gente não sabe para quem né? Se vai pagar em dia, se não vai pagar em dia. E quando tem o bastante zerado, com certeza os bancos já estão identificando que ele fez algum tipo de liminar. E aí o banco pede para ele ser muito mais transparente. Olha, qual o tamanho da sua dívida? Sim. Fala real, né? Qual que é a tua realidade? Né? É justamente isso. Eu quero te emprestar, eu estou aqui para te emprestar, mas me conte a verdade, né? A gente sempre fala, vamos levar transparência. Quanto mais transparência tiver, até se tiver algum tipo de impeditivo, a gente levando com transparência, com segurança, a gente consegue a viabilidade. Depois da pandemia, que é o que eu estava comentando também, a gente teve, acho que, 2 perfis de empresários, né? Sim. Aquele que nunca teve problema e passou a ter, não por culpa dele, mas por causa situação de mercado, do desastre que a pandemia ela ocasionou para os empresários. E você tem os oportunistas que falam, pô, a pandemia me quebrou. Na verdade, ele estava quebrado antes. Mas ele põe a culpa na pandemia. Né? Então, você consegue enxergar isso com clareza quando um cliente te procura pedindo crédito? Claro, porque... Qual o perfil dele? Claro, porque a gente faz uma análise prévia. Primeiro tem o diálogo, né? Que a gente prioriza isso para a gente entender quem é o cliente que vamos iniciar uma tratativa. Após isso tem a documentação, que primeiro fazemos uma prévia para entender se de fato aquela conversa faz sentido frente aos documentos. Se realmente aquilo que ele está falando procede. Se estiver em conformidade, aí sim a gente dá o start inicial, que é chamar os investidores, sendo bancos e fundos, para uma conversa e apresentar o job, a oportunidade de negócio que temos em mãos. A gente sabe que hoje em dia nas universidades a gente aprende muita teoria, né? E na prática é totalmente diferente, principalmente no país que a gente vive. O Brasil, realmente esses altos e baixos, essas indecisões governamentais, elas deixam o empresário realmente meio tonto. Exato. E tem muita gente que não faz de propósito, mas acaba tendo problema porque não sabe. Por exemplo, impostos. Se o cara deve muito imposto, mas está com o nome limpo, você consegue liberar dinheiro para ele? O lado do dever imposto não tem nada a ver com o lado creditício dele? Tem muito a ver, Mazei, tem muito a ver. Hoje em dia, se ele tem uma dívida de imposto muito alta, mas se ele está pagando em dia aquela dívida... Sim, que ele tem faz sentido. Como parcelar, né? Perfeito, faz sentido. É um cliente que ele tem pago em dia, é um cliente que ele se preocupa, né, em se tornar inadimplente. Então, por que não emprestar para esse cliente? Claro, tudo dentro da capacidade de pagamento dele. Né? Existe uma análise, mas faz sentido. Agora, se é aquele cliente que ele não parcelou os impostos, né, e ele não tem patrimônio, para que claramente seja superior que esse valor que ele deve de imposto, essa operação não vai para frente. Né? Porque uma vez que ele deve imposto e não paga, automaticamente sofre as garantias que ele tem no nome. Sim, com certeza. Você já teve nessa tua trajetória clientes que não conseguiram pagar as prestações mensais do dinheiro que você conseguiu emprestar para ele? Tivemos. Né? Olha, cliente, na verdade, ele não entra para não pagar, né? A maioria dos clientes que nós conduzimos sempre são clientes bons pagadores, clientes que queiram pagar, mas como uma pandemia surge, automaticamente isso fere, né, o caixa de muitas empresas. Com certeza. O bom disso é que os bancos não querem tomar sua garantia também, né? Os bancos querem que você pague essa dívida, ou seja, então tem parcelamento, tem uma conversa, tem uma negociação. Os bancos, eles cedem muito para que isso possa chegar num acordo formal, né? Para que não vá até o jurídico. Só que tem casos que, infelizmente, realmente os bancos entendem que aquele cliente de fato quebrou e tem que executar. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e eu quero saber de você o seguinte, como é que faz para entrar em contato com você? Qual que é o teu @, no Instagram? Vamos lá, Boutique do Crédito no Instagram, o e-mail é carlos.borges@boutiquedocredito.com e o site www.boutiquedocredito.com. Bom, é Boutique do Crédito, você bate lá no Google, que vai aparecer o Carlão lá, né, Carlão? Perfeito. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Mazei, é um prazer estar aqui. Gente, é isso aí. Se você quiser participar com a gente do programa, tem uma história bacana para contar, um produto interessante, entre em contato com a gente. É isso aí, vamos lá? Legal, que na próxima semana nós voltamos com o programa NET Clube na TV. Combinado. Estamos chegando ao final do nosso programa NET Clube na TV. Você quer participar com a gente? Tem uma história bacana? Quer fazer network? Entre em contato com a gente. Está aqui os nossos contatos e o @NET Clube Alphaville é o @ do nosso clube de network que eu espero que você venha conhecer.
Na próxima semana voltamos com o NET Clube na TV. Até mais.